Fala pessoal, tudo bom? Que alegria a gente estar aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada. Hoje, sábado, dia 9 de março. Hoje também, Retiro Filhos da Luz e Discipulado Vocacional. Uma alegria estarmos juntos em comunidade, ouvindo a Deus. Então você que está no Retiro, vamos viver este Retiro com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, com toda a nossa alma. E você, meu irmão, que não está vivendo esse Retiro porque ainda está em outro momento da sua caminhada, que você possa também se unir a nós, se unir à comunidade reunida, a estes guardiões do carisma reunidos e rezar por nós, interceder por nós para que possamos ser fiéis àquilo que Deus nos confiou, ao chamado, à vocação e especialmente a este amor a Jesus abandonado que tanto Deus nos pede, que tanto também Deus nos dá. Então, toda a nossa gratidão. Então, juntos nós nos reunimos mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bem, pessoal, neste sábado, a liturgia da igreja nos propõe um evangelho que está lá em Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Meus irmãos, estas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, este evangelho é assim muito rico, né? Assim, ao mesmo tempo que ele é duro, Jesus aqui ele mostra bem claramente, expõe, né, aquilo que muitas vezes nós queremos esconder. Jesus ele coloca as claras, põe luz sobre uma realidade, sobre uma briga interna do nosso coração, que muitas vezes nós queremos esconder e abafar e não olhar para ela e não nos confrontar com aquilo que ainda é vaidade no nosso coração, com aquilo que ainda nos impede, ainda nos aprisiona e nos impede de dar os passos que Deus quer que nós demos na liberdade do Espírito, na liberdade dos filhos de Deus. Aqueles que nada têm e por isso tem tudo porque tem Deus. Então, às vezes a gente está aqui como este fariseu, aqui esses são 2 homens, né? Então você vê que Jesus ele começa contando a parábola, parecem muito parecidos, parecem muito iguais. 2 homens vêm e sobem ao templo para rezar, só que um era cobrador de impostos e o outro era fariseu. O fariseu, né, simbolizando aquele homem socialmente justo, socialmente correto, né, exteriormente correto, exteriormente justo, e o cobrador de impostos, aquele homem que está no pecado, né, ele está objetivamente no pecado. E aqui em nenhum momento diz que ele não estava no pecado, ele estava no pecado mesmo. E olhemos primeiro para o fariseu. O fariseu, ele chega diante de Deus e se coloca de pé. Ele se coloca de pé diante de Deus. Ele não reconhece naquele estar de pé, ele não reconhece quem Deus é e quem ele é diante de Deus. Ele se coloca como
igual a Deus. Ele se coloca como Senhor de si mesmo, Senhor da própria vida, e ele reza lá no íntimo, porque muitas vezes estas coisas não estão exteriormente a nós. A gente não fala isso para ninguém, mas no nosso íntimo é que a vaidade, às vezes o orgulho, vai criando raízes e a gente vai exteriormente vivendo as coisas justas, vivendo aquilo que é para viver mesmo, é para ser fiel mesmo, é para jejuar 2 vezes por semana, dar o dízimo, como fala aqui o fariseu, não é para ser pecador mesmo, mas isso não pode ficar na exterioridade do nosso coração, isso precisa entrar. E aqui o fariseu deixa claro que isso não entrava, porque no íntimo ele falava: eu te agradeço, porque não sou como esses outros homens. Ele olhava para os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos que está aí, porque eu faço tudo o que eu preciso fazer, eu jejuo, eu dou o dízimo e tudo mais. Já o cobrador de impostos, ele fica à distância, ele nem se atreve a se aproximar. Ele sabe que não é digno, ele sabe que não merece, então ele não se atreve nem mesmo a levantar os olhos para o céu, ele se prostra inteiramente diante daquele, mas ele recorre a Deus. Ele não fica no pecado, ele não abraça o pecado, ele não fica ali apegado ao pecado, mas pelo contrário, ele quer se livrar do pecado, ele quer abandonar a vida de pecado, e ele sabe que aquele único que pode justificá-lo é Deus. Então ele se coloca diante de Deus e bate no peito, no sentido mesmo assim de verdade, e diz: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. E Jesus ele declara: este último volta para casa justificado e o outro não, porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Então a gente primeiro começa a nossa reflexão pensando, né? Aonde está o nosso olhar? Está em nós mesmos? Está nos outros, olhando o pecado dos outros, nos comparando com os outros, ou está em Deus? O fariseu, ele olhava para si, olhava para o outro e dizia: meu Deus, eu sou muito bom, como eu sou justo, como eu faço tudo perfeitamente bem. Mas o cobrador de impostos, mesmo pecador, ele olhava para Deus, e quando ele se confrontava com Deus, com aquela verdade, ele dizia: meu Deus, eu sou muito pecador, meu Deus, eu sou muito miserável, misericórdia, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim. Então, quando nós corremos o risco muitas vezes de olhar para nós, para aquilo que nós fazemos, e como nosso olhar fica nas exterioridades, a gente acha que está tudo bem, que estamos perfeitamente adequados àquilo que é projeto de Deus, àquilo que é plano de Deus. Mas quando nós permitimos olhar para Deus e deixar que Deus nos olhe, deixar que Deus coloque a sua luz sobre nós, e Ele vai nos revelando aquilo que está no nosso coração, aquilo que está guardado, aquilo que está escondido, Deus ele vai mexendo, e Deus ele vai revirando, não com um olhar acusador, não apontando o dedo, como faz o inimigo de Deus. O inimigo de Deus é quem aponta o dedo para nós, mas Deus nunca aponta o dedo. Deus ele sempre nos abraça com aquele abraço de pai, de pastor, e nos diz: sai deste pecado, sai desta lama, sai desta miséria que eu te fiz para a vida. E é isso que Deus faz com você hoje, meu irmão. Você que se prostra, se coloca diante de Deus. Deus te criou para a vida. Deus não te criou para a morte. Deus não te criou para estar na lama. Deus te criou para estar junto a Ele. Numa vida plena de sentido, numa vida que se completa, que se sacia, porque é cheia dEle, porque é cheia do seu amor, porque é cheia da sua misericórdia, não é cheia de si. Então, o fariseu, ele é aquele homem, ele simboliza para nós aqui um homem cheio de si, um homem que é a vaidade das vaidades, como fala no livro de Eclesiastes. Tudo é vaidade, só Deus não é vaidade. Tudo passa, só Deus não passa. Então, quando nós colocamos o nosso olhar naquelas realidades que passam, a gente vai pouco a pouco nos perdendo e vamos ficando com esse olhar do fariseu. E vamos deixando de deixar
que Deus coloque a sua luz sobre nós, que Deus ilumine a verdade do nosso coração e nos mostre quem nós somos. Santa Teresinha, ela falava isso, né? Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Ela se permitia, se colocava diante de Deus e permitia ser confrontada pela verdade que é Deus e deixar que aquela verdade ilumine a tua vida. A gente precisa fazer isso. É isso que nós fazemos na oração, meus irmãos. É isso que nós fazemos no exame de consciência. O exame de consciência não é uma autoacusação, mas é permitir-nos nos confrontar com a verdade que é Deus e ver se a nossa vida está de acordo com aquela verdade. E ver se a nossa vida está correspondendo àquilo que é plano de Deus, àquilo que é projeto de Deus, e naquilo que nós não estamos, tenhamos essa mesma postura de não nos defendermos. Não nos colocarmos como iguais a Deus, porque nós não somos, nós não sabemos, nós não temos o domínio. Deus sabe, Deus consegue, Deus sabe, Deus consegue, e Ele sabe o caminho para nos conduzir. Então, o Evangelho ele termina falando isso, né? Que esse último, né, o cobrador de impostos, mesmo sendo pecador, e ninguém tem dúvida disso, ele era um pecador, mas ele volta para casa justificado, porque é Deus quem nos justifica, é Deus quem nos santifica, é Deus quem nos salva. Ninguém se salva sozinho, ninguém salva a si mesmo, é Deus quem nos salva. É o sangue de Cristo na cruz quem nos salva. Não é você, meu irmão, quem vai se salvar. É Deus quem já te salvou, mas você precisa apenas abraçar esta salvação que Deus te propõe com humildade, com docilidade, com mansidão diante daquilo que é plano e projeto de Deus na tua vida. Esta mansidão que precisa ser concreta. Não pode ser uma mansidão apenas exterior, apenas de palavras, mas precisa ser uma mansidão concreta, em atos, na tua vida, se dobrando diante daquele que é e que você não é. Se dobrando a tua vontade, dobrando os teus projetos, dobrando os teus planos, dobrando as tuas ideias, dobrando as tuas sugestões, dobrando, para que Deus seja Deus, para que Deus assuma o lugar dele na tua vida, na tua história. É tempo, meu irmão, e eu falo isso agora de uma forma ainda mais especial para aqueles que são consagrados ou que estão na beira já da consagração. Consagrar-se é tornar algo sagrado, né? Consagrar é tornar algo sagrado. Todos nós somos consagrados já pelo nosso batismo. Então todos nós, Deus, Ele pega a nossa vida e eleva e insere na vida de Cristo. E o consagrado é exatamente isso, alguém que é separado para Cristo, é enxertado no corpo de Cristo. Então já não é mais você que vive, já não é mais a sua ideia, a sua vontade, mas é Cristo que vive em você, que precisa viver cada vez mais. Deixa Deus sonhar em ti, né? Como diz a música. Deixa Deus viver em ti. Deixa Deus andar com as tuas pernas. Deixa Deus tocar com as tuas mãos. Deixa Deus falar pela tua boca. Deixa Deus olhar com o teu olhar. E que as pessoas olhando para você vejam não a você apenas, mas vejam o ressuscitado em você. Importa que ele cresça e que eu diminua, dizia São João Batista, né? Que Cristo cresça em nós e que nós diminuamos sem vergonha, diminuamos sem medo de perder, porque quando a gente perde a nossa vida para Deus, a gente ganha 100 vezes mais, já nesta terra, né? Vale a pena, meu irmão, não tenhamos medo de consagrar a nossa vida a Deus, não tenhamos medo de vivermos segundo esta vocação que Deus nos dá, que ela é exigente, mas que é belíssima e muito feliz. Tenhamos esta coragem e deixemos que Deus conduza tudo na nossa vida, na nossa história. Amém? Então, entregando, consagrando tudo no coração imaculado de Nossa Senhora Pietá, rezemos essa Ave Maria juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, pessoal.